Olá pessoal, enquanto o pessoal vai chegando, nós vamos aproveitar aqui para ir orando, tá bom? Senhor, no nome de Jesus, eu me ponho diante da Tua presença, Pai, para Te buscar, para Te adorar, para confessar os meus pecados diante do Senhor, Te pedir do perdão, que o Senhor derrame da Tua graça sobre as vidas dos irmãos que vão assistir nesta noite o ensinamento, nos dê graça, derrama do Teu Espírito Santo, abençoa, Senhor, este ensinamento, os ouvidos dos ouvintes, aqueles que estão aqui conosco, presente. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, dá entendimento, sabedoria, no nome de Jesus. É o que eu te peço para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia no Salmo de número 119. Salmos de número 119. O verso de número 105. Salmo 119, verso 105. Vamos acompanhar. Salmo 119, hoje é ensinamento, e eu vou explicar algumas coisas para vocês daqui a pouco de muita importância, tá bom? Salmo 119, verso 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei que hei de guardar os Teus justos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a Tua palavra. Aceita, Senhor, eu te rogo, as ofertas voluntárias da minha boca. Ensina-me os Teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Todavia, não me esqueço da Tua lei. Os ímpios me armaram laço. Contudo, não me desviei dos Teus preceitos. Os Teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os Teus estatutos para sempre, até ao fim. Amém. Este é o Salmo 119, nós lemos do 105 até o 112. E de antemão, como hoje é ensinamento, eu quero dizer que o que guia a nossa vida não é o que eu acho, o que eu penso, é a palavra de Deus. Amém? Vamos cantar 2 louvores hoje e em seguida a gente vai para a palavra. Tá certo? Vamos lá? A força e
Tá bom? Pessoal que está aí conosco. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e Graças a Deus. Só esses louvores hoje, 2 louvores, porque o culto tem que ser assim, né? Com ordem e com decência, tá bom? Quando você vê esses negócios bagunçados aí, irmão, um pula pra lá, outro pula pra cá, o outro corre ali, pega que tá ali, pula fora desse negócio. Deus é um Deus ordeiro, Deus gosta, Deus institui a ordem. Por isso que o culto tem que ser com ordem e com decência. Bagunça é do diabo. Bom, eu quero de antemão lembrar que... Pega por favor o livro para mim. Hoje é culto de ensinamento. Vou pegar aqui mais uma vez, para quem não adquiriu a obra, vou mostrar para você, tá bom? Esse é meu trabalho. O semeador saiu a semear, tá bom? Pessoal, graças a Deus tem adquirido. Quem não adquiriu ainda, me procure em inbox ou vem aqui na igreja, quem mora próximo. Eu estou sempre aqui na igreja a partir das 14 horas, tá bom? Domingo nós temos um culto com os irmãos, aqui presencialmente, né? Os irmãos estão
nós estaremos reunidos. E próximo sábado é sábado de oração, tá bom? Aqui na nossa igreja. Então esses são os recados de forma muito breve. Sábado é oração, quarta-feira nós estamos online ainda e domingo estamos presencialmente, tá bom? Hoje seria culto de ensinamento. Nós estamos falando sobre os concílios e hoje nós vamos falar sobre Hoje nós vamos falar sobre o concílio da Calcedônia, tá bom? Então o pessoal vai aprender aí sobre o concílio de Calcedônia, tá bom? O que foi, o que é. E eu vou tentar dar uma acelerada de forma muito breve para a gente encerrar esse assunto hoje, tá bom? Por quê? Porque o concílio da Calcedônia, ele foi das cidades o último dos 7. Aí depois nós vamos ter novamente o segundo concílio de Constantinopla, que eu já falei a semana retrasada. Semana passada eu falei sobre o concílio de Éfeso. Aí depois nós vamos ter o terceiro concílio de Constantinopla e o segundo concílio de Nicéia. Então a gente vai observar que eu falei já sobre a maioria deles. Então faltou o concílio de Calcedônia. Teve outros concílios mais para frente, né? Mas o mais importante, e vocês vão entender o porquê que eu separei esses 7, é porque conta a história da igreja no sentido do protestantismo, tá bom? Então vocês vão entender mais para frente quando a gente for falando e vocês vão entender. Bem, o concílio da Calcedônia acontece no ano de 451. E no ano de 451, o imperador Marciano, querendo anular o concílio de Éfeso, ele convoca esse concílio na Calcedônia para anular o concílio de Éfeso. Então nós vamos observar uma coisa muito importante logo agora, que o concílio ele teve um pouco de questões políticas e pessoais. Como funcionava essa questão? Um achava de um jeito, o outro achava de outro. E à medida em que eles criam ou acreditavam, é que eles queriam impor essa questão. Mas nós observamos que a luz da palavra de Deus, ela sempre foi mais forte e ela sempre guiou os verdadeiros cristãos, independente do que um pensa, do que o outro deixa de pensar e do que um acredita ou deixa de acreditar, tá bom? Amém, boa noite, a paz do Senhor. Então vamos lá. O concílio da Calcedônia acontece no ano de 451, convocado pelo Marciano, querendo anular o concílio de Éfeso. E eu quero ler um texto para você, de 2 Coríntios, no capítulo 13, e o verso 8. Eu quero ler o verso 5 até o 8, para a gente poder entender melhor texto e contexto, tá bom? Diz assim: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados reprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque nos regozijamos de estar fracos quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. Ou seja, nós observamos que à luz da palavra de Deus, nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. Ou seja, quando alguém pensar a respeito da palavra e formar uma opinião ou um pensamento, nós temos que vir aqui na Bíblia, na palavra de Deus, e
observar se nós estamos de fato certo ou errado. E se tivermos errado, de acordo com a palavra de Deus, nós devemos rejeitar o nosso pensamento. Ou se nós estivermos certo, então nós permanecemos nesse pensamento. Mas o que vai guiar sempre o cristão é a verdade. Aliás, esse é um ponto muito importante, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo ele é chamado de Espírito da Verdade. E o Espírito da Verdade o mundo não pode receber. Ou seja, a partir do momento que alguém está num erro doutrinário, teológico, significa que a verdade não está nele. Então, por isso que é muito importante a gente observar a forma histórica, é por isso que é muito importante a gente analisar e estudar a Bíblia, porque é nela que testifica de salvação, de vida eterna, o que Jesus mesmo disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Ou seja, se nós somos de Deus, por mais simples, por mais ignorantes em relação ao conhecimento bíblico, nós jamais vamos ficar enganados. Por que nós não ficamos enganados? Porque o Espírito da Verdade está em nós. Bom, dito isso, vamos dividir a outra parte. Por quê? Porque a partir de agora nós vamos entrar em meandros de religião. E é muito perigoso e a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Eu não estou falando do que vou falar para atacar a fé de ninguém. Eu vou falar com base na Bíblia e com base na história. Então, quem quiser acreditar de outra forma, que acredite. Mas eu vou na parte histórica e na Bíblia. Tá certo? Então, não me entendam por mal, independente de credo religioso. Então, voltando, o Concílio da Calcedônia acontece no ano de 451, imposto pela decisão do imperador Marciano, e o objetivo dele maior era anular o Concílio de Éfeso. E a semana passada a gente falou sobre o Concílio de Éfeso, o que significou. Mais uma vez, nós vamos observar que vai girar o maior debate e a maior polêmica, vai girar em torno do conhecimento de quem Jesus é. Se ele é homem ou se ele é Deus. Então, o que nós chamamos de união hipostática. O que é união hipostática, pastor? As duas naturezas de Cristo. Ou seja, nós, cristãos, a partir daqui formamos uma opinião de que Jesus é 100% Deus, mas também ele é 100% homem. E nós não podemos negar isso. Por quê? Se nós negarmos que Jesus... Olha como que é sério. Se a gente negar que Jesus é Deus, então Jesus não tem poder para salvar. E se nós negar que Jesus é homem, Jesus não podia cumprir o sacrifício expiatório na cruz do Calvário. E João 3,16 seria uma mentira, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então no princípio era quem? A palavra logos ali é verbo, é Deus. Então no princípio era Deus. E esse Deus encarnou em forma humana, se fazendo homem, Filipenses 2, se fazendo homem, habitando entre o homem, se fazendo servo, se submetendo ao Pai. Falei da terceira, da Trindade semana passada. Se submetendo ao Pai, morrendo na cruz, derramando seu sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E então ele ressuscitou pelo poder do Espírito Santo ao terceiro dia, e hoje está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e um dia há de voltar para julgar os vivos e os mortos. Ou seja, é nisso que cremos. Então o Concílio da Calcedônia vai girar em torno novamente da polêmica se Jesus é homem e se Jesus é Deus. Então vai aparecer algumas pessoas
e nós vamos estudar um pouco sobre essas pessoas. Que vai acontecer, por quê? Porque a partir daqui, a Igreja Católica vai assumir uma responsabilidade muito grande e desvios doutrinários a partir de então começa a surgir, e agora a gente vai ver uma divisão muito clara daqueles que são doutrinariamente bíblicos e daqueles que não são doutrinariamente bíblicos. Então, nós observamos o Concílio de Nicéia no ano de 325, Constantinopla 381, Éfeso 431, aí chegamos da Calcedônia em 451, o segundo Concílio de Constantinopla em 553, o terceiro Concílio de Constantinopla no ano de 658 e o segundo Concílio de Nicéia no ano de 787. Só que a partir daqui a gente já viu os desvios doutrinários e agora a igreja, a partir do concílio, aconteceu um barulhão lá fora, irmão, que a gente está bem na porta da igreja, onde a gente fez um hall de recepção aqui. Então vamos voltar. Então, a partir daqui acontece um racha na igreja, e esse racha na igreja vai dividir e parte vai para um lado, outra parte vai ficar com uma doutrina, e um vai seguir uma outra pessoa, e um outro bispo, outros patriarcas, naquela época tinha os patriarcas, né? E dividiu a igreja a partir do concílio da Calcedônia. Então, alguns nomes e algumas doutrinas vão ser combatidos, e a gente vai estudar um pouquinho sobre apolianarianismo, a rivalidade entre a Antioquia e a Alexandria. Por quê? Porque vai dividir o Oriente e o Ocidente, então vai ser a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente, né? A igreja da Antioquia vai firmar na humanidade de Jesus, dizendo que Jesus é homem, com uma natureza, com alguma coisa diferente, mas ele não é Deus. E nós vamos ver a igreja de Alexandria apoiando só a divindade de Jesus e negando a humanidade. Então nós vamos ver que os erros doutrinários, eles foram grotescos, né? Nós vamos ver sobre o nestorianismo, eutiquianismo, e esse concílio da Calcedônia foi chamado o Concílio do Latrocínio, né? Por quê? O Papa, naquela época, o Leão, vai falar que a igreja, o concílio foi um covil de ladrões. Ele vai falar com essa palavra, com essas palavras, né? O que aconteceu aqui foi um covil de ladrões, né? Roubando, né? Pessoas e ideias e trazendo ideias que não eram bíblicas. Então ele vai falar sobre isso, né? Então vamos ver um pouquinho sobre estes homens e estes nomes que eu acabei de falar para você. Então o primeiro nome é o Apolinário, né? Porque ele vai surgir aqui com a ideia do apolinarianismo, tá bom? Então, no ano de 310 a 390, Apolinário foi bispo de Laodiceia, da Síria, no final do quarto século, cooperou na reprodução das escrituras, fez oposição à afirmação de Ário. Lembra que Ário sempre está surgindo? Quanto à criação e à mutabilidade de Cristo, ou seja, Cristo foi criado ou foi gerado? Esse é o grande debate, nunca perca isso da sua mente. Por outro lado, se opôs ao conceito da completa união entre as naturezas divina e humana em Jesus. Afirmava que Jesus não tinha um espírito humano. Segundo ele, o Espírito de Cristo manipulava o corpo humano. Olha só a ideia do cara, né? Sua posição inicial era contra o arianismo, que negava a divindade de Cristo.
Então eles diziam que Cristo não é Deus, mas ele vai se opor dizendo que Cristo é Deus, mas Cristo não é humano. Olha aqui a cabeça do cara. Em sua opinião, seria mais fácil manter a unidade da pessoa de Cristo, contanto que o Logos fosse aceituado apenas como substituto do mais elevado princípio racional do homem. Contrapondo-se a Ário, ele advogava a autêntica divindade de Cristo e tentava proteger sua impecabilidade, substituindo o pneuma. Pneuma é espírito, é a palavra que é usada para o Espírito Santo, tá bom? Substituindo o pneuma, ou espírito, que eu já disse, humano pelo logos, verbo, pois julgava aquele sede do pecado. Consequentemente, Apolinário negava a própria e a autêntica humanidade de Jesus Cristo. E em 381, o Sínodo de Constantinopla declarou contundentemente, entre os outros sínodos, herética a cristologia de Apolinário, ou seja, bateram o martelo e dizia que ele era herege. Apolinário formou um grupo de discípulos que manteve seus ensinos, mas não demorou muito, o movimento se desfez. Lembra que eu falei a semana passada que, à medida em que aparecia alguém com uma nova ideia, formava ali um grupo e logo alguns já seguiam essas pessoas? E aí eu disse que o mesmo acontece nos dias de hoje. Então, observe uma coisa, o cristão não pode se render a novas ideias. O evangelho é simples. As doutrinas do evangelho estão todas na Bíblia. Então sempre aparece gente dizendo assim, mas o Espírito me revelou uma nova unção, Deus me mostrou uma nova revelação. Gente, nós temos que rejeitar contundentemente qualquer tipo de nova revelação. O evangelho é a cruz de Cristo, é Jesus na cruz, Jesus foi homem, Jesus foi Deus, ele está sentado à direita de Deus, e tudo que os apóstolos ensinaram, o que está na Bíblia, é isso que devemos seguir, e não novas revelações ou novas doutrinas. Se alguém ensinar outra doutrina que não é de Cristo, nós devemos imediatamente reprovar e considerar como anátema. Amém? Então eu falei sobre o Apolinário, né? Vai surgir também o Nestório, que vai trazer a ideia do nestorianismo. Então vamos estudar e ver quem foi esse cidadão e qual era a ideia dele. Tudo isso está sendo discutido no concílio de Calcedônia, tá bom? Então vamos lá, Nestório. De 375 a 451. Foi patriarca na igreja em Constantinopla, na metade do quinto século depois de Cristo. Seu objetivo era expurgar as heresias na região de seu controle. Encontrou problemas quando expressou a sua cristologia. Encontrava-se em seu tempo ideias divergentes sobre a natureza de Cristo. Lembra que eu falei que, de novo, eles vão debater sobre a natureza de Cristo? Então, ele está surgindo com uma nova ideia. Vamos lá. Alguns, aparentemente, negavam a existência de duas naturezas em Cristo. Ora, por que negava duas naturezas? Por quê? Na cabeça deles, ou Jesus era Deus ou era homem. Jesus era homem. Então, observe que são doutrinas que a gente aceita, mas alguém vai falar, mas não tem essa palavra na Bíblia. União hipostática. Também não tem a palavra trindade na Bíblia. Você não vai encontrar a palavra trindade na Bíblia. Mas o cristão genuíno deve crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo, porque isso é muito claro na Bíblia. Da mesma forma que as duas naturezas de Cristo é muito claro na Bíblia. Como Jesus foi 100% homem e como Jesus foi 100% Deus. Outros, como Teodoro da Mopsuestia,
afirmavam que o entendimento deveria partir da completa humanidade de Cristo. Teodoro negava a resistência essencial do Logos em Cristo, concedendo somente a resistência moral. Ou seja, Jesus foi um ser que teve uma moral acima de todos os homens. Ora, mas Jesus não foi um ser que teve uma moral acima de todos os homens. Jesus é Deus. E como Deus, ele foi perfeito. Não é questão de moralidade, é questão de perfeição no caráter de Cristo. Então, se nós apoiarmos essa ideia de moralidade, nós vamos abrir uma brecha de que a moral de Jesus pode ser contestada. Isso não pode acontecer. Por isso que nós temos que estudar um pouquinho só de filosofia, ou seja, a questão do pensamento deles, de como eles pensavam. Tá bom? Vamos lá, prosseguindo. Essa posição realmente substituía a encarnação pela residência moral do Logos, no homem de Jesus. Contudo, Teodoro declinava das implicações de seu ensino, que inevitavelmente levaria à dupla personalidade em Cristo, duas pessoas entre as quais haveria uma união moral. Nestório foi fortemente influenciado pelo seu mestre, Teodoro de Mopsuestia. O nestorianismo é deficiente, não em relação à doutrina das duas naturezas de Cristo, mas sim quando a pessoa de cada uma delas concorda com a autenticidade e própria deidade e a autêntica e própria humanidade, mas não são elas concebidas de forma a comporem uma verdadeira unidade, nem a constituírem uma única pessoa. As duas naturezas seriam igualmente duas pessoas, ao invés de mesclar as duas naturezas em uma única autoconsciência. Ou seja, da forma que ele cria, dividia Cristo em duas pessoas. E isso não pode acontecer. Cristo foi o Filho, ou seja, uma única personalidade, mas ele era homem e ele era Deus. Tá bom? Nestor foi vigorosamente atacado por Cirilo, patriarca de Alexandria, e condenado no terceiro concílio de Éfeso. Lembra que eu já falei a semana passada? Como os imperadores eles iam muito na questão, eu acho que esse está certo, o que o imperador está querendo fazer? Derrubar no concílio de Calcedônia, derrubar a teoria da ideia do concílio de Éfeso. Para quê? Para apoiar essas ideias. Observe que tem um jogo de política nisso. O movimento nestoriano sobreviveu até o século XIV. Adotaram o nome de cristãos caldeus. A igreja persa aceitou claramente a cristologia nestoriana e atingiu a expressão cumanamente no 13º século, quando dispunha de 25 arcebispos e cerca de 200 bispos. No século XII e XIII, formou-se a Igreja Nestoriana Unida. Atualmente, seus membros são conhecidos como caldeus uniatos. Na Índia, são conhecidos como cristãos de São Tomé. Hoje, esse movimento está em declínio. Certo? Então, esse foi o Nestório. Mas aí vai surgir outro nome também. Qual é o outro nome que vai aparecer? O Eutico, ou eutiquianismo. Tá bom? Vamos ver então quem foi esse cidadão. Quem foi esse cidadão aí que vai trazer estas ideias? Eutico, de 410 a 470, viveu em um mosteiro fora de Constantinopla durante a primeira metade do V século. Discípulos de Cirilo de Alexandria, teve grande influência e chefiava o mosteiro na Igreja Oriental, oponente do nestorianismo. Observe que eles estão sempre em debate, né? Então, quem acredita na ideia do Eutico vai
ficar com ele. A igreja do Eutico vai seguir aquela doutrina dele. A igreja do Nestor vai ficar com ele. A igreja do Ário vai surgir com o arianismo, vai ficar com ele. E aí começa a divisão das igrejas e a disputa política pelo poder. Quem é que manda mais? Quem é que tem mais poder? Então nós temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque ainda hoje acontece na igreja. Discípulo de Ciro de Alexandria, teve grande influência e chefiava um mosteiro na igreja oriental. Oponente do nestorianismo, afirmava que por ocasião da encarnação, a natureza humana de Cristo foi totalmente absorvida pela natureza divina. Ou seja, se Cristo é Deus, ele engoliu a natureza humana. Então Jesus não é mais humano. Jesus é simplesmente Deus. Isso não pode acontecer. Tá certo? Então, por que Jesus foi tentado? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Como? Na figura humana. O Adão não caiu e não pecou? Jesus é o segundo Adão, ele teve que sofrer como homem. E Isaías vai mostrar isso. No capítulo 53, dizendo que Jesus é homem experimentado de dores, de trabalho. Então Jesus, ele, apesar dele ser homem, ele é 100% Deus. Observe que as duas naturezas de Jesus não se dividem. É isso que nós chamamos de união hipostática. Tá certo? Prosseguindo aqui no texto. Cristo não seria humano no sentido restrito da palavra. Esse extremo doutrinário contou com o apoio temporário do chamado Sínodo dos Ladrões. O que é o Sínodo dos Ladrões? O Concílio de Calcedônia. Então, quando você vê aí, o que foi o Sínodo dos Ladrões, que o Papa Leão chamou, foi o Concílio da Calcedônia. Tá bom? No ano de 449 depois de Cristo. Essa decisão foi anulada mais tarde pelo concílio em 451 depois de Cristo. O Sínodo dos Ladrões recebeu esse nome porque seus participantes roubavam características da doutrina cristocêntrica. Percebeu? Por esse motivo, Eutico foi afastado das suas atividades eclesiásticas, mas a igreja egípcia continuou apoiando a doutrina de Eutico e manteve seus ensinos por algum tempo. Então o eutiquianismo surge novamente no movimento monofisista. E eu não vou falar sobre o movimento monofisista porque a gente vai entender um pouco melhor sobre isso futuramente. Porém, ficou muito claro que os concílios foi por questões políticas. No entanto, sempre teve quem defendia a verdade bíblica, mostrando esse debate foi necessário. Isso é importante para quem diz: mas eu não gosto de debate. Você não gosta de debate, mas o debate se faz necessário em muitos casos. Por exemplo, quando surge lá os testemunhas de Jeová dizendo ser de Deus e começa com doutrinas erradas. Quando alguém sai do nosso meio, se diz pastor evangélico, aí ele vai abrir uma igrejinha ali na esquina e diz assim: não, a partir de agora eu acredito nisso. Ora, a gente tem que debater, peraí, você está errado. E, de acordo com os concílios, quem perdia o debate porque era bíblico, ele era tido como herege e expulso da igreja. Ou seja, os membros da igreja não poderiam seguir as ideias daquele líder. E isso deve acontecer ainda hoje, mas não é infelizmente o que acontece. Quando o cara sai de uma igreja e abre uma outra igrejinha, normalmente ele racha a igreja e metade da igreja sai seguindo aquele, entre aspas, pastor. O fato do Estado ser laico
abriu esse adendo para que muita gente abrisse igrejas acreditando no que bem entendesse. Ah, eu entendo que essa madeira aqui é Deus. Ah, você pode abrir uma igreja com o nome Madeira da Divina e acreditar nisso. Então, nós temos que tomar esse tipo de cuidado. Então, muitas vezes o debate se faz necessário e é importante nós conhecermos a história, porque quem conhece a história jamais vai voltar nos mesmos erros, tá bom? Então, é por isso que, quando a gente fala de fé, de religião, nós temos que abrir a Bíblia e mostrar, não, é aqui que a Bíblia ensina, isso aqui. Não, mas isso aqui é a minha ideia, eu tirei da minha cabeça, então a sua ideia não me importa, tá bom? Porque o que guia a vida do cristão deve ser a palavra de Deus. Bom, após o concílio da Calcedônia, acontece a divisão as divisões da igreja. Nós vamos ver a divisão da igreja do Ocidente, a igreja do Oriente. A igreja católica vai ficar como igreja católica romana, mas agora surge a igreja ortodoxa oriental, surge a igreja nestoriana da Pérsia e os monofisistas, que eu falei que eu ia falar mais da frente, e agora chegou a hora de eu falar o que é monofisistas, né, que surge nos outros países, né? São aqueles que reconhecem apenas a natureza divina de Jesus. Jesus só é Deus. Não. E aí nós temos que rejeitar, porque Jesus é homem e Deus. Amém? Jesus é 100% homem e 100% Deus. Então, surge lá a divisão da igreja e vai ter, vocês vão observar que vai ter discípulos desses homens que vão surgir com essas ideias, mas nós, quando olhamos para a Bíblia, temos que rejeitar como cristão. Amém? Então, o concílio da Calcedônia, mais ou menos, ele serve para isso. E o que foi tratado, né, naquele dia foi justamente esses assuntos, tá bom? Então, eu vou terminar por aqui, sobre o concílio da Calcedônia, tá certo? E eu vou já para o século XV, no ano de 1500 e pouco, tá certo? 1400 e pouco a 1500 e pouco. Por quê, pastor? Porque eu já falei do concílio o segundo concílio de Constantinopla, do terceiro concílio de Constantinopla e do segundo concílio de Nicéia. E aí nós vamos ver que a partir do concílio de Calcedônia, com a divisão da igreja, cada um foi para um lado, agora cada um acredita no que quer e permanece para nós, do nosso lado aqui, a parte ocidental. A parte ocidental vai ficar na nossa cabeça, o que vai prevalecer é o catolicismo romano. Perceberam? O que permanece na nossa mente como religião predominante é o catolicismo romano. Então eu não quero falar da igreja da Pérsia, eu não quero falar da igreja da parte do Oriente, mas eu vou agora me ater ao catolicismo romano. E por que eu não sou católico? Porque você não pode ser católico. Por isso que no início eu disse, toma cuidado. E eu não vou falar aqui simplesmente porque eu acho que tem que ser assim. Eu vou falar com base histórica, com base bíblica, e cada um acredita no que quiser. Porém, eu citei o texto de 2 Coríntios que diz, capítulo 13, verso 8, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Tá bom? Aí, o que predomina é o catolicismo romano, e agora eu vou responder para vocês por que eu não sou católico. Porque vai surgir no ano de 1545 a 1563 o Concílio de Trento. Concílio de Trento ficou definido a rejeição do protestantismo. Porque o que acontece? O protestantismo está em ascensão. O Martinho Lutero, quando chuta o balde lá, colocando as 95
teses na porta da Igreja Católica, lá na Alemanha, em Wittenberg, ele vai declarar a divisão, mostrando que a Igreja Católica, ao longo do tempo, dos anos, se apostataram, separaram da fé genuína e bíblica, e ele vai se opor justamente a essa questão. E aí o Concílio de Trento vai declaradamente dizer: os protestantes estão errados. E aí nós vamos ver uma divisão clara do protestantismo e do catolicismo. Tá certo? Então vamos lá. O Concílio de Trento trata do chamado Contra-Reforma. E aí eles vão tratar nesse concílio a salvação pela graça, ou seja, você pode ser uma pessoa boa. Os protestantes estão errados. Se você for uma pessoa legal, uma pessoa que cumpre todos os rituais, paga os seus impostos e paga também as suas inquisições, você vai para o céu. Mas o protestantismo dizia: não, nós não podemos pagar inquisições, pois a salvação é pela graça mediante a fé. E aí começa a discordância do catolicismo. Por quê? Nós não acreditamos que o homem é salvo porque o homem é bom. Ora, eu não tenho bondade em mim, porque Paulo disse: bem nenhum habita em mim. O homem é mau e todas as minhas bondades é mal, é pecado. Isaías 64. Nós vamos ver o sacramento, né? E o exemplo da transubstanciação. O que é transubstanciação? Eles diziam que o próprio Jesus estava na Santa Ceia, na Eucaristia, e nesse momento que você comesse o corpo e o sangue de Cristo, né? O corpo e o sangue é modo de falar, porque vocês sabem que católico não toma do vinho, é só o padre que toma do vinho. Mas o católico, na verdade, ele só come a Eucaristia, que é o pão, que também está errado, né? Mas eu não estou falando ainda desse tempo. Mas até então eles estão tratando da transubstanciação, dizendo que o próprio Jesus está sendo mastigado na hora em que você está comendo a Eucaristia. E o que nós temos que reprovar, porque a ceia para nós é apenas um ato simbólico. Amém? Nós vamos ver a reafirmação da autenticidade da Vulgata. O que é a Vulgata? É a tradução bíblica latina. E eles vão dizer que a única tradução correta da Bíblia é a latina. Aí vocês vão, quem foi católico ou quem é católico sabe que até um certo período da história as missas eram rezadas em latim. Por exemplo, a minha bisavó, ela falava alguma coisa de latim. Por quê? Porque a missa que ela frequentava, era rezada em latim. Só que aí, o protestantismo vai fazer o quê? Começa a traduzir Bíblias para outras línguas, em inglês, francês, em alemão. O João Ferreira de Almeida traduz a nossa Bíblia para o português, e o protestantismo causou isso para nós, trouxe a palavra de Deus nas nossas mãos. Hoje você lê a Bíblia, se você tem uma Bíblia Sagrada nas suas mãos traduzida, é devido ao protestantismo, porque se fosse depender de uma igreja católica, até hoje você não teria uma Bíblia nas suas mãos. Eles colocam o celibato, hierarquia no catolicismo, culto aos santos e relíquias, e imagens, indulgências e a obrigação dos bispos. Tudo isso foi tratado lá naquele dia, no Concílio de Trento. E para terminar, eu vou citar o nome, para terminar eu vou citar a data, as datas em que o negócio começa a descambar para o outro lado e nós não nos rendemos a esse tipo de coisa. Então,
O catolicismo, no ano de 310, começa a rezar pelos defuntos. É a famosa missa do sétimo dia. E aí eles começam a dizer que eles tinham o poder de tirar as almas do purgatório, ou não. No ano 320, a instituição de velas na missa ou no culto. No ano 375, a instituição do culto aos santos, ou seja, o padre fulano de tal morreu, agora ele vai ser canonizado e a partir de então ele vai ser o quê? Virar santo. No ano 394, a instituição da missa, que eles chamavam de Santa Missa, né? 431, culto à Virgem Maria. Lembra que eu falei do concílio, a questão do Theotokos, né? Que nós aceitamos a ideia de que Jesus é Deus. A expressão está até correta, Santa Maria, Mãe de Deus, mas nós não podemos aceitar a mariolatria, ou seja, adoração ou idolatria a Maria. Maria foi uma mulher de Deus, não tenho dúvida disso, mas ela foi apenas uma mulher comum, tá bom? Nós adoramos a Jesus, o Filho de Deus. E alguém disse para mim assim: quer dizer que você não gosta da Maria? Não, eu gosto da Maria. Qual é a questão diferente então? Ora, é simples. Quando uma pessoa se forma em medicina e ele está atuando na medicina, aí imagina você que está com um problema sério de saúde, chega para se consultar no consultório desse médico. Só que quando você chega no consultório desse médico, ao invés do médico quem é que está atendendo? A mãe do médico. Só que a mãe do médico não é formada em nada. Aí você fala assim: você aceita ser tratado e clinicado por esta mãe desse médico? Obviamente não. A mesma coisa acontece. No ano de 503, doutrina do purgatório. No ano de 606, Bonifácio III se declara bispo universal da igreja, ou seja, o Papa. E aí é onde nós vamos ver entrar o papado na igreja. No ano 754, a doutrina do poder temporal da igreja. No ano de 783, a adoração às imagens e relíquias, ou seja, adoração às imagens de esculturas. E nós, protestantes, rejeitamos, porque é muito claro na Bíblia Sagrada a questão de idolatria. Eu não vou citar os textos agora, mas apenas leia a Bíblia. Meu conselho é: leia a Bíblia. Então, nós não adoramos imagens de escultura, e no ano de 783 foi instituído a adoração às imagens. No ano 850, o uso da água benta, né? O que, para nós evangélicos, por que você rejeita, pastor, esse negócio de água ungida? Porque a água ungida é apenas uma forma de transformar a água benta no sistema evangélico do catolicismo deturpado. É por isso que nós não aceitamos esse negócio de água ungida. É simples. Observe que tudo que for oposição às escrituras, nós devemos rejeitar. Não é porque é evangélico, mas qualquer evangélico que também torcer a palavra de Deus e seguir por caminhos tortuosos, devemos também rejeitar. É por isso que eu também não chamo de irmão qualquer evangélico. No ano de 890, culto ao São José. No ano de 993, a canonização dos santos. No ano 1003, a instituição das festas dos fiéis ou dos defuntos. E no ano de 1074, para finalizar o celibato sacerdotal. No ano de 1076, dogma da infalibilidade da igreja, né? No ano de 1090, invenção do rosário. Tudo isso que eu estou falando aqui, vocês, quem é católico, quem foi, vai
associar, tá bom? Eu estou falando, essa é a oposição entre protestantismo e catolicismo romano, tá bom? No ano de 1200, o pão na comunhão foi substituído pela hóstia. Mas lembra que lá atrás do concílio eu já falei para vocês da questão da transubstanciação. No ano de 1215, de fato foi a questão da transubstanciação e agora eles mudaram. No ano de 1220, a adoração da hóstia. No ano de 1229, proibição da leitura da Bíblia. E agora os bispos diziam que quem lia a Bíblia ficava doido. Por quê? Porque eles não queriam que as pessoas tivessem o conhecimento das Escrituras. Por isso que eu disse que se nós temos a Bíblia hoje traduzida, é graças ao protestantismo. No ano de 1245, uso das campainhas na missa. No ano de 1316, a instituição da reza da Ave Maria. No ano de 1415, a eliminação do vinho na comunhão. Ou seja, agora não toma mais o vinho, só come a hóstia. Eu disse que isso está errado. No ano de 1546, introdução dos livros apócrifos. E deixa eu falar um pouquinho de forma muito breve sobre os livros apócrifos. Ora, a Bíblia católica de fato tem 7 livros a mais que a Bíblia protestante. Por que que nós chamamos de apócrifos? Porque são livros que não são inspirados por Deus. E isso fica muito claro no que é chamado de Septuaginta, tá bom? Depois vocês estudam, por favor, o que é Septuaginta, tá certo? Mas isso ficou muito claro. Agora, como é que eu posso usar os livros apócrifos? De uma forma histórica. Por exemplo, se você pegar o livro de 1º e 2º, a Judas Macabeus, é a história dos Macabeus. Então, historicamente, maravilha. Inspirado por Deus? Não. Tá certo? Vamos lá. E aí, no ano de 1517, surge a Reforma. A doutrina que equipara a tradição com a Bíblia em 1546. O que é a doutrina que equipara a tradição com a Bíblia? É comum você ouvir um padre falar que a tradição católica é maior do que a Bíblia. Para nós protestantes não. A Bíblia, ela fala mais alto do que qualquer opinião e tradição. Tá certo? A igreja não pode ditar a questão da tradição do que a gente vai acreditar ou não. É a Bíblia que diz que nós temos que crer ou não. No ano de 1546, já falei, da introdução dos livros apócrifos. No ano de 1600, a invenção do escapulário, bentinhos, né? Vocês bem conhecem. No ano de 1854, o dogma da Imaculada Concepção de Maria. A gente não pode acreditar nesse tipo de coisa. No ano de 1870, dogma da infalibilidade papal, ou seja, o Papa falou, está falado. Ele é infalível. Quem é o Papa, gente? Ele é um homem. Tá certo? A autoridade para nós, cristão, é a palavra e o que Jesus representa para nós. Jesus é a autoridade máxima para a igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Não é o Papa, não é o pastor, não é o bispo, não é o apóstolo, porque também a gente tem a forma evangélica dessa infabilidade humana, né? Alguns que se intitularam de apóstolos na igreja evangélica, eles se acham o máximo. Você já percebeu isso aí? Eu não erro, o apóstolo falou, está falado. Rejeita isso em nome de Jesus. A autoridade para nós é a palavra de Deus e Jesus. Ponto. No ano de 1908, Pio X anula qualquer matrimônio afetuado sem sacerdote romano. Ou seja, o casamento só tem validade se for feito por um padre. Então, isso também nós rejeitamos. Aí nós vamos para a Bíblia em Romanos 13. Toda alma esteja sujeita à autoridade, não há autoridade que não venha senão de Deus.
Se você quiser casar e você não quiser casar diante de pastor, de padre, de ninguém, vai diante de um juiz e casa, você está casado e Deus assina embaixo desse casamento. É simples assim, tá bom? Observe que tudo que eu estou falando é com base bíblica e com base na história. Pelo amor de Deus, volto a dizer, não é para ofender a fé de ninguém, cada um acredita no que quiser. O que eu estou falando é apenas história e Bíblia, tá bom? E por último, no ano de 1950, o dogma da presença real de Maria no céu, ou a ascensão de Maria. E eu fazia catecismo e eu me lembro, né? Uma vez eu perguntei para a professora, para a catequista: professora, Maria subiu ao céu? E ela disse, coitada, ela também era. A gente não pode julgar ela porque ela aprendeu daquele jeito. Não é que ela fez ou falou por maldade, ela aprendeu daquela forma. Ela disse, sim, Maria subiu ao céu. E aí eu, na minha inocência, eu falei, então me mostra na Bíblia, tem isso aí? Porque eu também era católico. E ela não soube, ela ficou toda enrolada, né? Resumindo a história, não tem na Bíblia. Por quê? A única pessoa... Teve 3 pessoas que subiu ao céu. Na Bíblia. Ah, é, pastor? É, teve. Quem subiu ao céu foi Enoque, arrebatado. Está lá no livro de Gênesis. Elias e Jesus. Estevão morreu. Tá certo? Então, só esses 3. Enoque, Elias e Jesus. Passou disso aí, qualquer um que falar para você, mas Maria subiu ao céu. Não, Maria subiu ao céu depois da morte. Ela está lá no céu, mas ela morreu. Tá bom? Então ela não foi... ela não subiu ao céu de forma em que a gente acredita, tá bom? Que é chamado de ascensão, o dogma da presença real de Maria no céu, ou a ascensão de Maria, tá bom? Bom, esse é o motivo de por que eu não sou católico, e espero que você tenha entendido por que também eu não sou de muitas igrejas evangélicas. Porque qualquer sistema que começa a dividir e não põe como autoridade máxima a palavra de Deus, você como cristão deve rejeitar. Não importa quem seja. E aí eu vou para Gálatas no capítulo de número 1 e eu quero terminar aqui. Hoje nós vamos terminar este ensino aqui em Gálatas. No capítulo 1 e o verso de número 8 e 9 que diz assim: mas ainda que nós mesmos, é que é o apóstolo Paulo falando, tá certo? Olha que quem foi Paulo, hein? E ainda assim ele está dizendo, ainda que eu mesmo pregar, nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, vocês devem considerar como anátema. A palavra traduzida aqui de anátema é maldito, maldição. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Esse é o evangelho de Jesus. Pastor, o que é o evangelho? É Jesus, só Jesus. E é nessas doutrinas e nisso que nos atemos como fé e apoiamos a nossa fé e cremos em nome de Jesus. Beijo no seu coração. Deus te abençoe e que possamos permanecer firmes em Jesus até que Ele venha.